Olá, eu sou a doutora Suzana Ramalho, sou oncologista do Grupo Sonho. Estou aqui junto com o meu colega, doutor Leonardo Silva. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre os estudos de cânceres ginecológicos apresentados no Congresso Americano de Oncologia. O Congresso Americano acontece todo ano, em junho, e nós selecionamos mais ou menos 3 estudos que a gente acha que tiveram um impacto mais importante para a gente conversar um pouquinho aqui e falar para vocês. Acho que, Leonardo, se eu quiser conseguir falar um pouquinho hoje, primeiro sobre o estudo Totem, né, um estudo de câncer de endométrio, avaliando um pouquinho o segmento, né, dos pacientes. Me fala um pouquinho o que você achou. Isso mesmo. Olá, Suzana. Olá a todos. Então, o estudo Totem é um estudo bastante interessante, um estudo que é já aguardado, né, a apresentação desses resultados. É um estudo de acompanhamento, né? A gente sabe que após um tratamento inicial, né, com cirurgia, eventualmente radioterapia, quimioterapia, a gente não tinha muitos dados a respeito de qual que é a melhor forma de acompanhar essas pacientes para a gente detectar, talvez precocemente, uma recidiva de doença. Então, os guidelines, as recomendações, eles sempre colocavam que as evidências eram muito fracas nesse sentido. E a gente sabe que o grande período, né, de maior risco de recidiva no câncer de endométrio seria os primeiros 3 anos, mas a gente sabe também que a realização frequente de exames, né, sejam exames de imagem, exames laboratoriais, isso muitas vezes acaba gerando estresse, gera ansiedade no paciente e gera também altos custos. Então, faz muito sentido a gente estudar e entender qual a melhor forma de acompanhar esses pacientes. Então, esse estudo foi delineado nesse sentido, com o objetivo de comparar 2 estratégias de acompanhamento, uma estratégia que ela é chamada mais minimalista, focando muito na consulta, no exame físico e com uma realização menos frequente de exames, seja imagem, laboratoriais e até mesmo ao Papa Nicolau, e um outro grupo submetido a um acompanhamento mais intensivo, que eles chamaram, com uma realização mais frequente desses exames. E num acompanhamento de aproximadamente 5 anos, o que eles observaram foi que não houveram diferenças significativas entre os 2 grupos, ou seja, fazer um acompanhamento mais armado, mais intensivo, com realização de vários exames, não modifica a história da doença, né? Isso, infelizmente, não levou a uma melhora em termos, por exemplo, de sobrevida, aumentou o tempo de vida das pacientes, então não teve nenhum benefício nesse sentido. E um dado muito interessante desse estudo é que eles fizeram uma comparação também de acordo com o risco de recidiva. A gente sabe que alguns tumores eles têm um risco maior, outros tumores um risco menor de recidiva, né? Então, independente se era um tumor de alto risco ou de baixo risco, um segmento mais intensivo, então não levou a nenhum benefício, o que nos deixa um pouco mais tranquilos em relação ao segmento dessas pacientes, em não insistir na realização de exames com muita frequência, um segmento mais intensivo mesmo. Não, foi um estudo bem interessante, né? Ele teve um tempo de recrutamento longo, feito especialmente na Itália, em poucos centros na França. E acho que um desenho interessante, especialmente realmente para o baixo risco, né? O que a gente chama de estadio 1, 2, que tem só um mínimo infiltração no miométrio. E aí eu acho que ele foi realmente uma informação importante. Tem tumores de muito alto risco, que a gente chama de estadio 3, ou mesmo 4 operados, que tem cometimento de linfonodos ou de algum órgão perto, né, do útero. E aí talvez esse a gente ainda mantenha um segmento mais intenso. Mas, sem dúvida, acho que no grupo de pouco risco foi um dado bem interessante, né? Porque o segmento leva a gente muita angústia, né? Em todo mundo, né? Em quem faz, a gente fala que nós também, como médicos, né? Em olhar os exames. Então, foi um dado bem interessante. O outro estudo que a gente selecionou de câncer ginecológico foi também um estudo bem aguardado, apresentado na sessão mais importante, que é o que chama a sessão plenária. Esse estudo chama Outback, um nome, né, bem interessante. O racional dele foi avaliar os tumores de colo de útero. Para os tumores de colo de útero que não são operáveis, o tratamento inicial é fazer quimioterapia com radioterapia. Isso é um padrão já mostrado por vários estudos, que é o melhor tratamento, consegue uma taxa muito importante de controle da doença e de diminuição de risco da doença recidivar.
existia uma dúvida se depois daquelas semanas, porque são várias semanas, né, em termos de radioterapia, em torno de 6 semanas de radioterapia, com a quimioterapia uma vez por semana, se existiria um racional de, terminando essa fase, se pudesse acrescentar mais uma sequência de quimioterapia e se isso ia melhorar o desfecho, né? Melhorar as taxas de controle de doença. A quimioterapia que foi avaliada, chama carboplatina e taxol, é o padrão da doença avançada. Então, o racional era se você adiantasse um pouco do tratamento, né, acrescentasse um pouco mais de medicação, isso ia modificar com o que é o padrão da doença avançada nesse momento, que seria quimio-rádio. E o dado foi muito interessante da gente demonstrar que realmente não tem um benefício maior, né, em acrescentar quimioterapia pós a quimio a rádio. Foi um estudo que avaliou 900 pacientes, então tem, como a gente chama assim, um desenho muito adequado, sabe? Um poder adequado para mostrar que realmente não existe diferença entre os dois braços, o que fez quimio, rádio e mais 4 ciclos de quimioterapia de platina com taxano, versus o que fez o tradicional, né, o braço controle, que é a quimio e rádio, e realmente não viu um benefício. Chamou muita atenção porque a gente sabe que sempre que a gente vai acrescentar um tratamento a mais, a gente vai acrescentar toxicidade, né? Efeito colateral. E a quimio-rádio sozinho já é um tratamento que tem um efeito colateral importante, não são todas as pacientes que conseguem terminar todo planejado. E quando você acrescenta a quimioterapia além, né, da quimio-rádio, né, esse complemento a mais, aí que realmente só em torno de 60% das pacientes conseguiam terminar todo o tratamento por causa de efeitos colaterais. E ainda assim, com todas essas questões de reação, de toxicidade, não foi possível determinar uma diferença, uma superioridade em acrescentar mais quimioterapia. Foi um estudo bem desenhado, né, Leonardo? Acrescentou uma informação que ficava um pouco, né, na nossa mente, né? A gente precisava desse dado mais para sedimentar algumas informações que a gente já tinha de estudos anteriores, mas não estudos randomizados e com um tamanho tão importante, né? Com tanta robustez. E eu acho que para a gente traz essa informação de que realmente o que a gente vem fazendo atualmente continua sendo o padrão, né? A quimio e radioterapia. E a princípio, pelo menos essa estratégia de acrescentar a quimioterapia baseada em platina e taxano após uma quimiorradiação, então realmente não nos traria nenhum benefício, né? Então agora, se a gente for pensar em alguma estratégia para melhorar o prognóstico, melhorar os resultados, né, em câncer de colo uterino, a gente vai ter que pensar em outro tipo de estratégia e não realmente com esse tipo de abordagem quimioterápica. Lembrando que em colo de útero, né, a melhor estratégia do aspecto preventivo, né, é tão importante, tanto pela citologia do colo do útero, como atualmente, especialmente vacinando, né, a população, né, de 9 a 14 anos. Então, lembrar que isso é o que vai mais modificar. Eu acho que isso que você falou é extremamente importante. A gente tem que... o nosso foco é realmente... Como é uma doença potencialmente prevenível, né? Um câncer potencialmente prevenível, não só pela vacinação, para a gente evitar a infecção pelo HPV, que é o principal causador do câncer de colo de útero, mas também na detecção de lesões iniciais, lesões precursoras, cujo tratamento, né, imediato e adequado previne a evolução, né, para uma doença invasora. Sim, não, perfeito. Eu acho que o último estudo, então, é um estudo que também foi aguardado, né, por causa de avaliar o tempo de uso de um antiangiogênico que chama bevacizumab. O estudo foi um estudo europeu, né, do AGO-OVAR, e foi um dado interessante por causa do tempo, né, de avaliar o Avastin, que é o bevacizumab. Então, esse estudo foi um estudo bastante interessante. A gente já utiliza, né, o bevacizumab no tratamento do câncer de ovário há algum tempo. Temos alguma série de estudos demonstrando o benefício, né, em termos de prolongar o tempo que a doença leva para progredir. Então, a gente utiliza naqueles casos de doença mais avançada. O padrão de uso até o momento era de 15 meses de tratamento com o bevacizumab. Então, a gente utiliza inicialmente junto com a quimioterapia,
faz um curso inicial de quimioterapia, interrompe a quimio e mantém o bevacizumab, a princípio, até 15 meses. Então, nesse estudo, o que eles tentaram avaliar foi se o aumento no tempo de uso de bevacizumab por um período de até 30 meses poderia acrescentar, trazer um benefício em comparação ao uso em tempo padrão de 15 meses, né? Foi um estudo grande, né, que inclui quase 1.000 mulheres, eu acho que o racional aqui era justamente a gente tentar ver se naquele grupo de pacientes com tumores mais avançados, com tumores de maior risco, será que prolongar o uso do bevacizumab traria algum benefício? Uhum. E a gente observou que, em termos de resultados, né, de desfechos de sobrevida para esse grupo de pacientes, aumentar o tempo de uso do bevacizumab não trouxe nenhum benefício. Então, em termos de sobrevida, fazer 30 meses de bevacizumab e fazer 15 meses trouxe resultados muito semelhantes, né? Mas consolidou muito esse tempo de 15 meses do bevacizumab, já é um tempo bem prolongado, dá 22 ciclos, né? E é algo que acrescenta benefícios para os pacientes, mas modificar isso para, né, praticamente dobrar o tempo não vai modificar. Então, estamos basicamente no nosso padrão mesmo, né, que acrescenta uma interação grande, né, da quimioterapia mais o bevacizumab, e esse tempo acho que está bem consolidado. Sem Obrigada dúvida. pela atenção de vocês. Esses foram os principais estudos, né, de câncer ginecológico apresentados no Congresso Americano. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Leonardo, pela colaboração, pela parceria de sempre. A gente se despede aqui. Obrigado, até já.